O Mundial nos Estados Unidos transformou-se em algo maior do que um torneio de futebol e, sinceramente, talvez essa seja a verdadeira história neste momento. Enquanto os adeptos se concentram na luta pela bota de ouro e nas previsões do quadro competitivo, a competição tornou-se palco de um drama muito mais confuso, envolvendo a Casa Branca, a liderança da FIFA e uma disputa sobre aquilo que este torneio deve, afinal, representar. Comecemos pela política, porque é impossível falar deste Mundial sem falar dela. Em dezembro, durante a cerimônia do sorteio realizada em Washington, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, fez algo que ninguém esperava. Colocou-se ao lado do presidente Trump e entregou-lhe o primeiro prêmio FIFA da Paz, uma distinção completamente nova, aparentemente inventada do nada. Infantino disse à sala que o mundo precisava de esperança, unidade e visão, e que Trump personificava exatamente esse tipo de liderança. Segundo relatos, a sala ficou estranhamente silenciosa, algures entre aplausos educados e desconforto visível. Esse único momento acendeu um rastilho que continua a arder desde então. Uma organização de direitos humanos sediada em Londres, a Fair Square, apresentou apenas 2 dias depois uma queixa formal junto da Comissão de Ética da FIFA, acusando Infantino de 4 violações distintas das próprias regras de neutralidade da organização. O argumento era simples. Os dirigentes da FIFA são obrigados a manter neutralidade política quando lidam com líderes governamentais, e entregar um prêmio da paz a um presidente em funções, sobretudo um prêmio criado para essa ocasião, parecia tudo menos neutral. A queixa apontava também para episódios anteriores, incluindo o facto de Infantino ter sugerido publicamente, meses antes, que Trump merecia o Prêmio Nobel da Paz, além de comentários feitos em Miami que, segundo os críticos, equivaliam a um apoio aberto à agenda política do presidente. Desde então, a pressão só tem aumentado. Relatos indicam que dentro dos próprios escritórios da FIFA, em Zurique, cresce entre funcionários uma sensação de embaraço perante a ideia de que a organização comprometeu a sua suposta independência. A presidente da Federação Norueguesa de Futebol defendeu publicamente que o Prêmio da Paz fosse abolido por completo e afirmou apoiar a investigação ética a Infantino. Um grupo de eurodeputados, abrangendo vários partidos políticos, também interveio pressionando a FIFA a levar a queixa a sério em vez de a enterrar discretamente. A resposta oficial da FIFA, até agora, tem sido dizer que não comenta processos éticos em curso, enquanto insiste separadamente que o Prêmio da Paz continuará como uma tradição anual destinada a reconhecer aquilo a que chama contributos significativos para a unidade. Depois, há a controvérsia migratória, que, honestamente, pode ser ainda mais delicada do que o caso do Prêmio da Paz. Desde janeiro do ano passado, a administração Trump tem promovido uma campanha agressiva de deportações em massa, e foram levantadas preocupações sérias sobre a forma como essa campanha poderá colidir com um torneio que espera dezenas de milhões de visitantes internacionais. Segundo várias notícias, responsáveis da FIFA discutiram internamente a possibilidade de pedir diretamente ao presidente Trump aquilo que, na prática, seria uma pausa temporária, por vezes descrita como uma moratória total, nas operações do Serviço de Imigração e Controlo Aduaneiro durante toda a duração do torneio, que decorre ao longo de cerca de 39 dias. A ideia era que o próprio Infantino pudesse fazer esse apelo pessoalmente. A preocupação também não é hipotética. Uma análise de dados governamentais de fiscalização revelou que, em pouco mais de um ano, os agentes efetuaram mais de 167 mil detenções nas áreas metropolitanas, que incluem as 11 cidades anfitriãs onde se disputam Jogos do Mundial. Organizações de direitos humanos também relataram que agentes federais estiveram envolvidos na morte de pelo menos 2 manifestantes cidadãos norte-americanos e que pelo menos 19 pessoas morreram este ano sob detenção migratória. Mais de 20 grupos de adeptos em todo o país, em conjunto com a União Americana pelas Liberdades Civis e dezenas de outras organizações, emitiram um aviso formal de viagem alertando os visitantes, especialmente pessoas de comunidades imigrantes, minorias raciais e étnicas e viajantes LGBTQ+, de que poderiam enfrentar riscos graves simplesmente por assistirem aos Jogos. Durante uma audição no Congresso no início deste ano, um alto responsável de imigração confirmou que os agentes estariam ativamente presentes nas operações de segurança do Mundial e nas zonas envolventes, e não aceitou qualquer tipo de pausa quando foi questionado diretamente.
Essa resposta alarmou vários senadores, incluindo um que avisou publicamente que uma retórica de fiscalização demasiado dura poderia afastar por completo os adeptos internacionais, comprometendo os benefícios econômicos e culturais que o torneio deveria trazer. A FIFA, por seu lado, tem levantado a hipótese de uma chamada trégua do ICE, essencialmente pedindo ao governo que recue na fiscalização especificamente em estádios, zonas de adeptos e eventos oficiais do torneio, embora não exista confirmação pública de que Washington tenha concordado com algo desse gênero. Há também uma vertente financeira que tem atraído escrutínio. Uma divulgação recente ligada ao presidente revelou que Infantino lhe ofereceu pessoalmente bilhetes para o Mundial de Clubes da FIFA do ano passado, avaliados em cerca de $15 mil. Um detalhe que só veio alimentar as acusações de que a relação entre a liderança da FIFA e a Casa Branca se tornou desconfortavelmente próxima. Os críticos argumentam que presentes como este esbatem a fronteira entre uma federação desportiva supostamente independente e uma relação política que beneficia ambos os homens, com Trump a receber uma montra global e Infantino aparentemente a ganhar influência junto da administração norte-americana que acolhe o torneio. Nada disto travou o futebol propriamente dito. E dentro de campo, este torneio tem oferecido caos no melhor sentido possível. Várias potências tradicionais já regressaram à casa mais cedo do que quase todos esperavam. E a Honda de 32, por si só, produziu alguns dos jogos mais loucos da memória recente dos mundiais. Falemos de quem realmente continua vivo. A Noruega avançou para os oitavos de final, depois de um golo dramático do seu capitão, já nos minutos finais, selar uma vitória por 2-1 sobre a Costa do Marfim em Dallas. Esse golo, marcado perto do fim, levou os adeptos noruegueses à loucura absoluta e preparou um duelo de peso contra o Brasil na ronda seguinte. A França mostrou-se completamente dominante ao afastar a Suécia por 3-0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O seu capitão marcou 2 vezes. Outro avançado acrescentou o terceiro e um médio criativo ofereceu 2 assistências. Essa vitória colocou a França numa rota de quartos de final contra o Paraguai, que protagonizou um dos maiores choques do torneio ao eliminar a Alemanha nos pênaltis depois de um empate a 1 no prolongamento em Boston. A eliminação da Alemanha provocou verdadeiras ondas de choque no futebol europeu, pondo fim ao torneio de uma das seleções historicamente mais dominantes da modalidade muito mais cedo do que quase todos previam. O México, enquanto co-anfitrião, derrotou o Equador por 2-0 na Cidade do México, graças a golos de 2 dos seus avançados na primeira parte, confirmando o seu lugar nas eliminatórias diante de uma multidão ensurdecedora. O jogo terá sofrido um atraso de 1 hora devido ao mau tempo antes do pontapé de saída, acrescentando ainda mais tensão a uma atmosfera que já era elétrica. A Inglaterra sobreviveu a um verdadeiro susto contra a República Democrática do Congo, em Atlanta. O Congo chegou mesmo à vantagem cedo, com uma jogada fluida pelo flanco esquerdo logo ao 7º minuto, deixando atônita a equipa inglesa e os seus adeptos deslocados. Mas o capitão inglês respondeu com 2 golos na segunda parte para completar uma reviravolta dramática por 2-1, colocando a Inglaterra frente ao México, país anfitrião, nos oitavos de final. A caminhada da Bélgica até as eliminatórias talvez seja a história mais louca da Honda. Esteve a perder por 2 golos contra o Senegal e parecia acabada, mas reagiu em força e venceu por 3-2 no prolongamento, com o golo da vitória a surgir através de uma grande penalidade convertida nos instantes finais do encontro. Foi o tipo de reviravolta que entra imediatamente no folclore de um torneio. A seleção masculina dos Estados Unidos também carimbou a passagem aos oitavos de final, vencendo a Bósnia e Herzegovina por 2-0 na Bay Area, apesar de ter jogado com 10 durante uma parte significativa da segunda parte. A equipa de Maurício Pochettino conseguiu segurar a vantagem e até ampliá-la em inferioridade numérica, uma exibição de garra que deixou os adeptos verdadeiramente entusiasmados com até onde esta seleção norte-americana poderá chegar em casa. O prêmio é um duelo nos oitavos contra a Bélgica, a equipa que acabou de completar essa reviravolta impressionante frente ao Senegal. Entretanto, os Países Baixos foram eliminados por Marrocos numa decisão por penaltis, depois de as 2 equipas terminarem empatadas após o prolongamento, dando continuidade a uma campanha genuinamente especial dos Leões do Atlas, que agora defrontam o co-anfitrião Canadá na ronda seguinte. O próprio Canadá
fez história ao tornar-se a primeira equipa a garantir um lugar nos oitavos de final, batendo a África do Sul por 1-0, graças a um golo nos descontos que levou o público em Los Angeles ao delírio. O Brasil também precisou de um golo nos descontos para ultrapassar o Japão por 2-1 em Houston, com o tento da vitória a surgir bem dentro do tempo de compensação, pelo pé de um extremo do Arsenal que tem sido, discretamente, uma das ameaças ofensivas mais perigosas do torneio. Esse resultado mantém bem vivas as ambições do Brasil rumo ao título, antes de um confronto apetecível com a Noruega. Quanto ao último dia de jogos da ronda de 32, 3 duelos de peso acabaram de terminar ou ainda estão a desenrolar-se. A Espanha passou tranquilamente pela Áustria com uma vitória por 3-0, com o seu avançado a marcar 2 vezes e a prosseguir um torneio individual impressionante. Portugal superou a Croácia por 2-1 em Toronto, e este jogo merece destaque especial porque assinalou o primeiro golo de Cristiano Ronaldo numa fase a eliminar de um Mundial em toda a sua carreira. Um momento verdadeiramente histórico para um dos maiores jogadores de sempre, seguido por um cabeceamento nos descontos que selou a vitória e preparou um enorme duelo nos oitavos contra a Espanha. A Suíça também avançou, batendo a Argélia por 2-0 em Vancouver, com golos em cada parte. Mais tarde, 3 jogos encerram por completo a ronda. A Austrália defronta o Egito com Mohamed Salah a liderar uma seleção dos faraós, que procura a sua primeira vitória de sempre numa fase a eliminar do Mundial. Enquanto os Socceroos tentam conquistar também o seu primeiro triunfo numa eliminatória da competição. A Argentina, ainda a carregar o peso das expectativas com Lionel Messi na frente, enfrenta uma seleção de Cabo Verde, que se tornou uma das histórias mais queridas de todo este Mundial. A pequena nação insular, liderada pelo seu guarda-redes de 40 anos, mantém-se invicta e tornou-se o país mais pequeno de sempre a chegar a uma fase a eliminar de um Mundial, uma história de underdog verdadeiramente notável. E a Colômbia, invicta até agora no torneio, defronta o Ghana em Kansas City, enquanto procura apenas a sua 4ª presença histórica nos oitavos de final. Olhando para os desempenhos individuais, a corrida pela bota de ouro continua muito apertada no topo. O capitão da França e o capitão da Argentina estão atualmente empatados na liderança dos goleadores do torneio, com 6 golos cada, mostrando que mesmo no seu último Mundial, a superestrela argentina ainda tem muita magia para oferecer. Logo atrás, surgem o avançado estrela da Noruega e o capitão da Inglaterra, com 5 golos cada, enquanto um avançado do Senegal completa os 5 primeiros com 4. Ao nível da produção ofensiva das equipas, a França lidera confortavelmente a tabela de golos marcados, com 13, seguida por Alemanha e Países Baixos, empatados com 11 cada, apesar de ambas as seleções já terem sido eliminadas. Noruega e Estados Unidos completam o top 5 com 10 golos cada, um número genuinamente impressionante para o país co-anfitrião, tendo em conta a pressão de jogar em casa. Quanto às equipas que as casas de apostas e os analistas consideram mais prováveis vencedoras do troféu, a França surge neste momento como clara favorita, segundo análises independentes de dados desportivos, com cerca de 31% de hipóteses de ganhar tudo. A Argentina vem a seguir, com cerca de 17%, enquanto Espanha e Inglaterra estão praticamente empatadas no terceiro lugar, com cerca de 10% cada. O Brasil aparece perto dos 7%, Portugal à volta dos 6% e Estados Unidos, Marrocos, Colômbia e México estão todos agrupados perto dos 3% cada. Claro que estes números mudam a cada jogo, e tendo em conta a quantidade de surpresas que este torneio já produziu, ninguém deve encarar estas percentagens como mais do que uma fotografia aproximada do momento. Mas, afastando-nos dos números, o que torna este Mundial verdadeiramente invulgar é a forma como o desporto e a política se entrelaçaram. Normalmente, uma história de Mundial fala de golos, desilusões e contos de Cinderela, como o de Cabo Verde. Desta vez, os adeptos também debatem se a liderança da FIFA comprometeu a sua independência, se a fiscalização migratória lançará uma sombra sobre os visitantes internacionais, e se um prêmio da paz entregue a um presidente em funções acabará por definir o legado de Infantino mais do que qualquer acordo de estádios ou contrato televisivo. Há aqui também um argumento mais amplo que vai além deste torneio específico. A FIFA sempre afirmou estar acima da política, apresentando-se como uma organização que une o mundo através do desporto, independentemente de ideologias ou nacionalidades.
Mas os críticos defendem cada vez mais que acordos de organização, contratos de patrocínio e relações pessoais entre dirigentes e chefes de Estado tornam a verdadeira neutralidade quase impossível na prática. Quer a investigação ética a Infantino conduza ou não a consequências reais, o facto de existir apoiada por uma respeitada organização de direitos humanos e ecoada por uma presidente em funções de uma federação nacional sugere que este debate não vai desaparecer tão cedo. Por agora, contudo, o torneio continua. Os últimos jogos da ronda de 32 terminam ao longo dos próximos dias e, quando a poeira assentar, restarão 16 equipas de pé em busca de um troféu que este ano, mais do que a maioria, carrega um peso que vai muito além das 4 linhas. Aprofundemos um pouco mais a forma como esta situação do Prêmio da Paz se desenrolou, porque a cronologia importa. No início de outubro do ano passado, meses antes de a cerimônia do sorteio sequer acontecer, Infantino já tinha publicado na sua conta pessoal nas redes sociais que Trump merecia o Prêmio Nobel da Paz desse ano. Não o ganhou. Depois, cerca de um mês mais tarde, num evento em Miami, na Florida, Infantino fez comentários adicionais sobre o presidente, que, segundo os críticos, foram muito além da cortesia diplomática e entraram no terreno do apoio político aberto. Assim, quando a cerimônia do Prêmio da Paz aconteceu em dezembro, em Washington, D.C., a Foursquare argumentou que não se tratava de um lapso isolado de julgamento, mas sim de um padrão que vinha de semanas, talvez de meses. Agora, voltemos à questão da imigração, porque há mais nuances que vale a pena explorar. A ideia de uma trégua do IBRU-C e não surgiu do nada. Segundo relatos, foi vagamente inspirada em pedidos semelhantes feitos durante grandes eventos internacionais anteriores realizados nos Estados Unidos, quando os organizadores solicitaram a agências federais que reduzissem a visibilidade da fiscalização em zonas com forte presença turística, para evitar assustar os visitantes internacionais e o consumo que trazem consigo. O cálculo da FIFA parece ser tanto econômico como ético. Projetava-se que dezenas de milhões de visitantes viajassem para as 11 cidades anfitriãs durante a janela de aproximadamente 6 semanas do torneio, e qualquer percepção de que convidados internacionais poderiam enfrentar detenção, interrogatórios ou algo pior poderia afetar significativamente tanto a assistência como a economia da hotelaria e restauração ligada ao evento. Mas a resposta da administração tem sido, na melhor das hipóteses, morna. Quando foi diretamente pressionado naquela audição no Congresso, o alto responsável de imigração não excluiu ações perto dos estádios e, em vez disso, enquadrou a participação da agência como uma parte central da arquitetura geral de segurança destinada a proteger adeptos e jogadores. Essa formulação frustrou grupos de defesa de direitos, que argumentam existir uma diferença significativa entre cooperação geral de segurança e fiscalização migratória ativa dirigida aos participantes, sobretudo em cidades com grandes populações imigrantes como Los Angeles, Houston e Miami. O aviso de viagem liderado por adeptos acrescenta outra camada a esta história, uma que merece atenção por um momento. Grupos com nomes verdadeiramente coloridos, desde claques ligadas a cidades norte-americanas específicas, até coletivos regionais mais pequenos, juntaram-se a grandes organizações de liberdades civis para avisar os visitantes numa linguagem clara. O aviso não suavizou as palavras, descrevendo aquilo a que chamou aumento do autoritarismo e risco crescente de violência, em particular para comunidades imigrantes, minorias raciais e étnicas e viajantes LGBTQ+. Esse tipo de linguagem, surgindo num aviso oficial de adeptos ligado a um evento desportivo global, é quase inaudito na história moderna dos mundiais e sublinha o quão invulgar se tornou o pano de fundo político deste torneio. Organizações de direitos humanos foram ainda mais longe, publicando análises detalhadas de dados que cobrem aproximadamente os 14 meses anteriores ao torneio. As suas conclusões, retiradas de estatísticas oficiais de fiscalização governamental, descrevem um aumento acentuado das detenções, especificamente nas áreas metropolitanas, em torno dos estádios anfitriões. Para lá dos números brutos de detenções, estes relatórios documentaram também incidentes fatais envolvendo agentes federais durante protestos, bem como um número preocupante de mortes dentro de centros de detenção migratória durante o mesmo período.
Os grupos de defesa argumentam que estes números devem entrar diretamente na forma como a FIFA encara o seu compromisso declarado com aquilo que Infantino tem repetidamente chamado, nas suas palavras, tornar este torneio um mundial para todos. Essa frase, um mundial para todos, tornou-se ela própria uma espécie de para-raios. Críticos, incluindo adeptos imigrantes que escreveram textos pessoais sobre as suas próprias hesitações em assistir aos jogos, argumentam que o slogan soa vazio perante o clima migratório mais amplo que envolve o torneio. Para um desporto que sempre se orgulhou de ser uma linguagem global unificadora, compreendida de igual forma em dezenas de países e centenas de línguas, o desfazamento entre essa imagem de marca e a realidade vivida por alguns potenciais visitantes tocou num nervo muito para lá dos círculos habituais de comentário futebolístico. Falando de underdogs, é difícil exagerar o quão notável tem sido até agora o percurso de Cabo Verde. Trata-se de uma nação de cerca de 500 mil pessoas, um arquipélago ao largo da costa ocidental africana, com uma equipa composta em grande parte por jogadores ligados a clubes europeus através da diáspora. O seu guarda-redes, aos 40 anos, tornou-se uma espécie de herói popular, comandando uma defesa que, de alguma forma, manteve a pequena nação invicta até bem dentro da fase a eliminar. Aconteça o que acontecer contra a Argentina, Cabo Verde já garantiu um lugar permanente na história dos mundiais, simplesmente por se tornar o país mais pequeno de sempre a alcançar esta fase da competição. Do outro lado, a eliminação da Alemanha às mãos do Paraguai deverá desencadear uma séria reflexão interna. Este é mais um torneio decepcionante para um programa historicamente visto como uma das potências mais consistentes da modalidade, e os comentadores já traçam comparações com eliminações precoces anteriores que levaram a grandes mudanças estruturais dentro da Federação Alemã de Futebol. Resta saber se este resultado provocará uma introspeção semelhante, mas o choque dentro do futebol alemão foi imediato e visível. À medida que os oitavos de final se aproximam, o quadro começa a oferecer vários confrontos verdadeiramente apetecíveis. Brasil contra Noruega coloca frente a frente uma das linhas atacantes mais estreladas do torneio e uma seleção norueguesa construída em torno de um dos marcadores individuais mais letais da competição. Portugal contra a Espanha junta dois pesos pesados europeus com narrativas geracionais muito diferentes. Um assente numa lenda veterana que procura uma última coroação, o outro apoiado num plantel profundo e equilibrado que muitos analistas consideram a equipa mais completa ainda em prova. México contra a Inglaterra será uma enorme ocasião para o país co-anfitrião, disputada perante uma multidão que se espera esmagadoramente favorável ao México, acrescentando uma camada extra de pressão a um grupo inglês já talentoso, mas por vezes irregular, e depois a Estados Unidos contra a Bélgica, um confronto com peso próprio, dada a busca contínua da seleção norte-americana por provar em casa que pertence à elite do futebol mundial. Pochettino tem dito repetidamente em conferências de imprensa que chegar aos quartos de final representaria um verdadeiro marco para o futebol norte-americano, tendo em conta a história do programa em falhar precisamente nesta fase em torneios anteriores. A Bélgica, por sua vez, entrará nesse jogo embalada pela euforia da sua reviravolta espantosa frente ao Senegal, embora persistam dúvidas sobre se essa vitória dramática no prolongamento deixou os jogadores-chave física ou emocionalmente desgastados para a ronda seguinte. Aconteça o que acontecer nas próximas rondas, uma coisa já parece certa. Este Mundial será recordado tanto pelas histórias fora de campo, como por tudo o que acontecer dentro das quatro linhas. E dependendo de como a investigação ética a Infantino acabar por se resolver, este torneio poderá vir a redefinir, durante anos, a forma como futuras lideranças da FIFA lidam com as suas relações com chefes de Estado em funções.